Boa tarde a todos. Que Deus nos envolva no seu amor e que Jesus nos conceda a sua paz, para que na plenitude desse sentimento nós possamos dignificar a bênção de, nessa atual reencarnação, estarmos tendo contato com a mensagem do Cristo revivida pelo Espiritismo. A leitura de hoje, que foi feita para harmonizar o ambiente, Ergamo-nos, do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, tem muito a ver com o tema de hoje, com a história que nós vamos contar hoje. E quem chegou um pouco antes e estava olhando os slides, tem tudo a ver com os slides que estavam passando. E após a minha fala, que eu não classifico como palestra, é uma fala, é muito singela. Quem estiver aguardando os passes, lembrem da história que eu vou contar, à medida que forem lendo os slides que vão ser passados no momento do passe. O tema é esse: a lei de causa e efeito, o perispírito e a lei de atração. O perispírito é o nosso corpo espiritual. Uma representação didática. Nós, espíritos, uma chama, uma centelha na definição dos espíritos, somos nós, revestidos do perispírito, que é o modelo organizador biológico, é ele que permite a reencarnação, e nós aqui, o corpo, nós reencarnados. Essa é uma fala de Allan Kardec no livro dos Médiuns. No conhecimento do perispírito está a chave de inúmeros problemas até hoje insolúveis. Se você quer descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, pense em termos de frequência e de vibração. Perispírito, energia, frequência, vibração. Allan Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, questiona os imortais: Deus, nosso Pai, se ocupa pessoalmente com cada homem? Não é Deus muito grande e nós muito pequeninos, para que cada indivíduo em particular tenha, aos olhos de Deus, alguma importância? E os imortais respondem: Deus, que é nosso Pai, se ocupa com todos os seres que criou, por mais pequeninos que esses seres sejam. Nada para a sua bondade é destituído de valor. Mas a Kardec não se contenta e faz mais uma pergunta para os imortais: mas será necessário que Deus preste atenção em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou nos punir? Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para Deus? Resposta do mundo espiritual superior: Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações. Se violarmos essas leis, a culpa é nossa. Sem dúvida nenhuma,
quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento, dizendo-lhe, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. Não. Deus traçou um limite. As enfermidades e muitas vezes a morte são a consequência dos nossos excessos. Eis aí a punição. É o resultado da infração de uma lei. E assim é em tudo. Assim é em tudo. Mas por que que Deus me molha com a chuva sabendo que eu me gripo? Eu saí sem sombrinha, saí sem guarda-chuva. São leis da natureza. Nós entendendo as leis, nos precavendo, nós vamos olhar os serviços de meteorologia e vamos saber que há grandes possibilidades de chover. Então não é Deus punindo. Joana de Ângeles, espírito, mentora do médium Divaldo Pereira Franco, nos diz, no livro Estudos Espíritas, no capítulo 4, o perispírito é organizado por energias eletromagnéticas. Lembremos que o tema da nossa fala de hoje é a lei de causa e efeito, o perispírito, que é organizado por energias eletromagnéticas, e a lei de atração, a tão decantada lei de atração. Olha o que o Espírito Joana de Ângeles diz, como é que é constituído, como é que é organizado o nosso corpo espiritual? Por energias eletromagnéticas. Tem tudo a ver com a história real que nós vamos contar logo em seguida. As leis divinas, elas são leis de amor, de justiça e misericórdia. Não é ou misericórdia, é lei de amor, é lei de justiça e de misericórdia. E essas leis dispõem de recursos que nós não conseguimos ainda imaginar, mas que nos alcançam. Mas não são para nos castigar. São leis para nos corrigir, como um pai que ama faz com o seu filho. Já viram alguém que já foi mais de uma vez assaltado? Aí ele muda de cidade e lá ele também é assaltado. Aí ele estaciona o carro num pátio, centenas de carros. Vão lá e riscam o carro dele, quebram o vidro do carro dele. Mas parece uma coisa. E já viram essa faculdade anímica, psicometria, em que alguns sensitivos, se você entregar o óculos ou uma peça de roupa da pessoa para ele fica um tempo com o óculos, com a caneta da pessoa, com o casaco da pessoa, e esse sensitivo descreve o perfil psicológico da pessoa. O perispírito é organizado por energias eletromagnéticas. Esse sensitivo, ele pega na peça que está impregnada de quem usa aquela caneta, de quem usa aquele óculos, de quem usa aquele casaco, e define o perfil psicológico da pessoa.
Tudo isso, gente, é para embasar a nossa fala. Porque nós vamos entrar agora numa história que está no livro A Vida Escreve. A psicografia é de Chico Xavier e foi o espírito Hilário Silva quem contou. É a história de Saturnino Pereira. Ele era francamente um homem muito bom, amoroso com a família, companheiro dos humildes, e ele era a caridade em pessoa. Onde houvesse dor a consolar, Saturnino Pereira estava de plantão. Mas não só isso. No local de trabalho, ele era o amigo fiel do horário e do otimismo. Nas maiores dificuldades, ele era um sorriso generoso, parecendo um raio de sol dissipando as sombras. Por isso mesmo, quando ele foi visto com o braço direito sangrando muito, todas as atenções se voltaram para ele. Entre o espanto e a amargura, Saturnino ferido. Logo Saturnino, o amigo de todos. As colegas de fábrica rasgaram peças de roupa para tentar estancar a hemorragia. O chefe da tecelagem pegou um carro e levou Saturnino para o melhor hospital da cidade. E a operação foi feliz. O cirurgião informou sorrindo: felizmente, o nosso amigo perderá simplesmente o polegar. Todo o braço direito está ferido, está traumatizado, mas será reconstituído em tempo breve. Enquanto isso, na fábrica, os comentários. Por que um desastre desses com um homem tão bom? Eu tenho visto tantas mãos criminosas saírem ilesas. E justamente Saturnino, que nos ajuda a todos, devemos ajudar Saturnino. Vamos nos cotizar e vamos ajudar Saturnino. Mas também não faltou quem dissesse: o que adianta a religião? Tão bem observada. Saturnino é um espírita convicto. Leva a sério o seu ideal. Vive para os outros. Por que o infausto? Por que o desgraçado acontecimento justamente com Saturnino? De que adianta a religião? E à tarde, Saturnino voltou para a fábrica. Apareceu lá muito pálido, com o braço direito na tipóia, e carinho e respeito rodearam Saturnino de todos os lados. Saturnino agradeceu a generosidade, sorriu resignado, proferiu algumas palavras de agradecimento a Deus, mas ele estava triste. À noite, junto com a esposa, ele se dirigiu ao centro espírita, onde ele participava de uma reunião mediúnica, que é um grupo reservado, não é aberto ao público, em que os frequentadores têm uma assiduidade, um comprometimento com essa tarefa. Saturnino vai para a reunião mediúnica com a esposa,
só 10 pessoas. Ele se dedica à prece. E o Macário, que é o orientador espiritual daquela casa espírita, daquele grupo mediúnico, depois de traçar algumas diretrizes, dirigiu-se a Saturnino. Saturnino, meu filho, não creia que você está desamparado. Nem se entregue à tristeza inútil. Deus, nosso Pai, não deseja o sofrimento dos filhos. Deus, nosso Pai, não deseja o sofrimento dos filhos. Todas as dores decretadas pela justiça divina são aliviadas pela divina misericórdia. Essa frase, o Pai não deseja o sofrimento dos filhos, e todas as dores decretadas pela justiça divina são aliviadas pela misericórdia divina. Ele deve estar pensando, mas eu perdi meu dedo. Onde é que está a misericórdia divina? Macário continua. A misericórdia divina, ela alivia as nossas dores toda vez que nós estivermos em condições para o reparo. Condição para o reparo é uma condição de maturidade psicológica. Quando eu reconheço que eu errei, quando eu reconheço que eu preciso consertar, é nesse momento que a divina misericórdia alivia as nossas dores. O momento da reparação. E Macário continua. Você hoje, Saturnino, demonstra um indiscutível abatimento. Mas você não tem motivo. Quando você se preparava para o mergulho no berço terrestre, quando você se preparava para reencarnar, programou a tua excursão. Você programou a tua reencarnação. Uma excursão de trabalho e de reajuste. Acontece, porém, que você, Saturnino, formulou uma sentença contra você mesmo. Como é que eu vou formular uma sentença contra mim mesmo? Alguém já cometeu algum erro e para reparar você se impõe um sacrifício? Mas não precisa, mas eu quero. É o único jeito de eu ficar quites com a minha consciência. Eu me impor esse sacrifício. Eu vou todo dia agora fazer tal coisa em nome do erro que eu cometi. Foi isso que Saturnino fez no mundo espiritual. Ele formulou contra ele mesmo uma sentença. E aí o benfeitor espiritual vem esclarecer. Há 80 anos atrás, essa história foi contada em 1960, calculem 80 anos atrás. 1880, né? Há 80 anos atrás, Saturnino, você era um poderoso sitiante no litoral brasileiro. E certo dia, porque um pobre empregado enfermo não cumpriu
uma determinação tua, você, com as próprias mãos, obrigou o teu empregado a triturar o braço no engenho rústico. Por muito tempo, Saturnino, no mundo espiritual, você andou perturbado, rememorando e revendo mentalmente o caldo de cana enrubescido pelo sangue da tua vítima, cujos gritos lhe ecoavam no coração. Por muito tempo, Saturnino, por muito tempo. Vou abrir um parênteses. Por que que eu esqueço das minhas reencarnações anteriores? É uma bênção de Deus. O esquecimento das nossas vidas anteriores é terapêutico. Nós reencarnamos com o que precisamos. A voz da consciência, essa não mente para nós, e a ajuda dos nossos amores, dos nossos anjos de guarda e dos amores que ficaram na retaguarda. Fecha o parênteses. Continua o benfeitor. E você, Saturnino, implorou uma existência humilde, em que você viesse a perder o teu braço no trabalho, o teu braço mais útil. Mas você, desde a tua primeira mocidade, ao conhecer a doutrina espírita, você tem os pés no caminho do bem aos outros. Você tem trabalhado e se empenhado no dever. Mas nós não estamos aqui para te elogiar, Saturnino. Aqui eu fiquei imaginando com que tom de voz o benfeitor espiritual falou. Porque ele tinha que ser doce para consolar e enérgico para advertir. Eu vou falar com a minha emoção. Nós não estamos aqui para te elogiar, porque você continua lutando. E o plantio disso ou daquilo só poderá ser avaliado, em definitivo, por ocasião da colheita. Sei, porém, hoje, por débito legítimo, que você perderia o teu braço direito. Mas perdeu só um dedo. Alegre-se, meu amigo. Você está pagando, em amor, o seu empenho à justiça. De cabeça baixa, Saturnino derramava grossas lágrimas. Lágrimas de conforto, de apaziguamento e de alegria. Na manhã seguinte, mostrando no rosto um amorável sorriso, Saturnino compareceu pontualmente ao trabalho. E o fiscal do relógio se assustou, porque ele tinha recebido uma licença de 30 dias. Falou: o que você está fazendo aqui? E ele respondeu simplesmente: o senhor está enganado. Eu não estou doente. Eu fui apenas acidentado. E posso servir para alguma coisa. E caminhando fábrica adentro, falou alto, como se todos devessem ouvi-lo: graças a Deus.
faltam, no momento, elementos capazes de traduzir as realidades da irradiação e da constituição do nosso corpo espiritual, por serem, por enquanto, de natureza desconhecida, embora existente e atuante. Porque o perispírito é um corpo organizado, é o molde fundamental da reencarnação. E ele sobrevive além da morte. Só que ele tem um peso específico. O que é que determina o peso específico do nosso corpo espiritual? Porque é o nosso peso específico que vai determinar para qual região nós vamos quando desencarnarmos. E o que determina o peso específico do nosso corpo espiritual, como o que determina o nosso padrão vibratório. Já ouviram falar em padrão vibratório? Como essa pessoa tem uma energia boa. É tão bom ficar ao lado dela. Ela tem uma vibração boa. Ela nos dá bem-estar. O que é que determina o peso específico, o padrão vibratório, a energia boa de uma pessoa? Não é o número de palestras que ela assiste. Não é o número de passes que ela toma. Não é a quantidade de água fluidificada que ela bebe. Isso ajuda muito. A palestra esclarecedora ajuda muito. O passe nos refaz. A água fluidificada nos reconstitui. Mas o que vai determinar o nosso padrão vibratório é o nosso comportamento. São as nossas ações, é o nosso linguajar, é o lazer que eu escolho, é o programa de televisão que eu seleciono, é o livro que eu escolho, são as amizades das quais eu me cerco, são os lugares que eu frequento. Não vamos nos iludir. É isso que os espíritos vêm alertar para nós. Não é o rótulo religioso que nós abraçamos, são nossas ações. Nossos impulsos, nossas emoções, as nossas paixões se retratam fielmente no nosso corpo espiritual. Por isso que os nossos benfeitores, a gente chega no mundo espiritual, eles não perguntam nada, eles olham para nós e eles sabem quem nós somos. É mais ou menos como isso aqui, ó. Isso aqui é uma ideia muito pálida, é uma tecnologia humana. É um leitor de código de barra. É luz. É luz. Só que nós, pelas nossas ações, é que vamos delinear aqueles tracinhos ali. E por uma logística divina, as nossas ações é que vão determinar em que país nós vamos reencarnar, em que contexto econômico, político, social nós vamos ser direcionados. Porque é isso que o código de barras faz. Num serviço de logística de uma empresa, em qual setor a mercadoria vai ser armazenada, qual o prazo de validade dela, qual a duração da nossa reencarnação, quanto tempo nós vamos ficar na carne. Isso aqui é uma frase de muita humildade de um gênio. Quando eu abro a porta de uma nova descoberta, eu já encontro Deus lá dentro. Vejam que ele não falou invenção, ele falou descoberta. Nós estamos descobrindo
as implicações que o perispírito e as nossas ações têm numa lei chamada causa e efeito. Nós estamos descobrindo o perispírito. Essa é a tecnologia humana. Mas o perispírito é muito superior a isso aqui. É um outro estilo de código de barras. É o QR Code, né? Que é a resposta rápida, em que a pessoa, com um aplicativo no celular, ela fotografa o código de barras, e quando ela chega em casa à noite, os produtos já estão na casa dela. Uma estação de metrô. Imaginem o nosso perispírito. Quem vai determinar a colheita é a nossa sementeira de hoje. E para encerrar, as frases de Jesus. Porque ele nos alertou. Dentro dessa lei de causa e efeito, ele nos alertou assim. Ele sempre fazia essa recomendação. Vai e não peques, não erres mais, para que coisa pior não te aconteça. Lembremos da história de Saturnino Pereira. A cada um, outra frase, segundo as suas obras. Olha Jesus nos alertando há 2000 anos atrás sobre a lei de causa e efeito. Sobre aquela frase que a gente repete assim: aqui se faz, aqui se paga. E olha o que Jesus fala para o apóstolo Pedro, quando os soldados vão prender Jesus. Pedro vai à frente, corta a orelha do soldado, e Jesus fala: Pedro, guarda a tua espada, Pedro. Porque aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Mas a gente pode fazer uma ilação. Pedro, e imagine Jesus falando: Pedro, embainha a tua espada. Guarda a fofoca, Pedro. Guarda a maledicência, Pedro. Porque se você fala do que você quis ver e não do que aconteceu para prejudicar alguém, cuidado. Porque aquele que com a palavra fere, eu posso reencarnar mudo, com gagueira, vivendo no fonoaudiólogo, ou eu fico atento a querer escutar o que não disseram. E aí Jesus continua dizendo assim: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Mas agora, olhe o próximo slide e olhem o que é a misericórdia divina. O amor cobre a multidão dos pecados. Eu ia perder o braço direito inteiro, mas pela ação no bem de Saturnino, só o polegar direito. Então isso é alentador, porque por mais equivocada que tenha sido a nossa caminhada até aqui, nós podemos imprimir um novo rumo aos nossos destinos. A partir de hoje, vamos começar a semear coisa boa. Isso é confortador. Essa é a mensagem que a doutrina espírita vem trazer para nós. Confortar, consolar os nossos corações. Que Jesus nos abençoe.